Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam maravilhosamente bem, porque hoje a gente vai começar uma aula nova. Vamos tratar da Lei do Estatuto do Idoso, a nossa querida Lei 10.741 do ano de 2003, que também é uma lei que cai em provas, sim, para as carreiras policiais. Então é muito importante que a gente tenha o conhecimento do que trata o Estatuto do Idoso. Claro que, qual que vai ser o objeto da nossa aula? Gente, o Estatuto do Idoso, ele é grandinho, tá? Ele possui 109 artigos. O que a gente vai trazer aqui? Aqui a gente vai falar dos crimes em espécie que são trazidos pelo Estatuto do Idoso, tá? Ou seja, então, o nosso objetivo é falar do artigo 95, que é onde inicia o Estatuto do Idoso, tá? Até o artigo 109, que é quando ele termina, tá? E claro, a gente vai abordar algumas disposições gerais aqui agora no início, que são objetos de prova, tá? E aí a gente vai dar continuidade no Canva, né? Que é o método que eu estou utilizando para que vocês possam visualizar a lei, né? Que aí vocês conseguem absorver melhor o conteúdo, escutando a prof falando e visualizando, né, a literalidade do artigo. Então, assim, gente, vamos lá. O que a gente precisa falar sobre o Estatuto do Idoso, tá? O Estatuto do Idoso, ele é uma lei que visa amparar um grupo vulnerável. Assim como nós temos o ECA, que vai resguardar as crianças e os adolescentes, a gente tem a mulher, né? Então tem a Lei Maria da Penha para resguardá-la, a gente tem o Estatuto do Idoso. Então, prof, o que tem dentro do Estatuto do Idoso? O Estatuto do Idoso, ele inicia trazendo diversos direitos que o idoso tem da vida, direitos de liberdade, direitos ao respeito, direitos à dignidade, a alimentos, do seu direito à saúde também, do seu direito à educação, do seu direito à cultura, ao esporte, ao lazer. O idoso também tem direito à profissionalização, direito ao trabalho, né? O estatuto também traz da previdência deste idoso, da previdência social, das hipóteses de assistência social ao idoso, de habitação, né? Ou seja, de residência, do transporte, né? Como que vai se regular, por exemplo, a situação da gratuidade do transporte, de medidas de proteção para idosos que estiverem sofrendo violações a esses direitos, da fiscalização de entidades, né? De empresas também, dessas casas, lares, por exemplo, que façam esse atendimento, né? Que abriguem esses idosos, além de todo um aparato de acesso à justiça deste idoso, tá? E os crimes em espécie propriamente, que é o que a gente vai conversar. Então, assim, o Estatuto do Idoso, ele é longo. Seria bem bacana se vocês fizessem uma leitura geral, porque a gente fala em saúde, a gente fala em respeito, a gente fala em dignidade, mas esses são os títulos. E dentro de cada título, a gente tem situações que o legislador vai trazer de demonstrações de respeito, de demonstrações de atividades, de coisas, por exemplo, que o idoso tem direito. A gente tem situações, por exemplo, de empresas com um quadro X de funcionários que são obrigados a contratar um número X de idosos, por exemplo. Então, é um assunto bacana, tá? Para vocês pelo menos darem uma prévia lida, tá? E aí sim, agora a gente vai entrar nesta questão dos crimes em espécie, tá ok? O que eu preciso falar para vocês de antemão? O Estatuto do Idoso, ele abarca pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, tá? Não se confundam. Existem, no caso, a regulamentação para que apenas pessoas com 65 anos ou mais tenham direitos a, por exemplo, ao transporte público, tá? Então, assim, não confundam a idade de idoso perante todos os direitos do Estatuto do Idoso com, por exemplo, a gratuidade no transporte público,
tá? Então, a gratuidade, desculpa, no transporte público é 65 anos, enquanto o Estatuto do Idoso considera idoso pessoa com idade igual ou maior, né, superior a 60 anos, tá? É uma coisa que vocês precisam se lembrar. A ação penal, muito importante, até porque ela está expressa no artigo 95 do Estatuto do Idoso, ou seja, ela vem antes ali de trazer os crimes em espécie. O que o Estatuto do Idoso diz? Gente, para todos os crimes que estão previstos dentro do Estatuto do Idoso, todos eles são de ação penal pública incondicionada à representação, tá? Esse idoso não tem que ir lá e eu quero representar contra o autor do fato. Não. Se verificou a situação que aquele idoso, aquela idosa está sofrendo qualquer um dos crimes, está sendo vítima de qualquer um dos crimes que estão previstos no Estatuto do Idoso, vai ser instaurado inquérito policial, tá? O Ministério Público mesmo pode, né, iniciar a denúncia. Então, assim, a pessoa vai ser julgada, sim, pelo crime contra idoso, tá? Então, é dispensável a representação, porque é um crime de ação penal pública incondicionada, tá? Outra coisa importante, neste mesmo artigo, o que o legislador traz? Tudo para proteger o idoso, ó, gente. Vamos supor, a gente tem muitos casos de a própria família, né? A própria família acaba com crimes de maus tratos contra os idosos, acaba se aproveitando, por exemplo, de pensões, que é o exemplo de crimes que a gente vai trazer. Então, o objetivo é salvaguardar o idoso, a gente tem que tomar essa decisão, né? Dele tem que representar contra a própria família dele. Não, ele não tem que representar. Tomou conhecimento, a autoridade policial tomou conhecimento, a autoridade judicial tomou conhecimento, vai haver a ação penal, tá? E aí, nessa linha de proteção, o legislador trouxe o quê? É o seguinte, senhor idoso, o senhor sofreu um crime e o senhor não vai se aplicar para os seus crimes as escusas absolutórias do artigo 181 e 182 do Código Penal. Vixe, prof, confundi tudo. O que são escusas absolutórias? Gente, lá no título de crimes contra o patrimônio no Código Penal, há escusas absolutórias. O que são essas escusas absolutórias? O artigo 181 vai tratar de uma isenção de crimes, tá? Já o artigo 182 vai trazer que para aquele crime específico tem que haver a representação da vítima, tá? Então ali ele vai trazer um rol de pessoas, tá? Que é basicamente o seguinte. Vamos direto para o artigo que vocês vão entender melhor. No artigo... bati aqui. No artigo 181, que é uma das escusas absolutórias. O que o artigo traz? Que o autor do fato, ele vai ser isento de crime se ele cometer esse crime contra o patrimônio em desfavor do seu cônjuge, na constância conjugal, ou seja, enquanto eles estão casados, tá? E de seu ascendente ou descendente. Então, ascendente, a gente tem avós, né? Descendente, contra os seus filhos, tá? Seja de parentesco legítimo ou ilegítimo, tá? Então, seja civil ou natural. Então, a gente fala legítimo ou ilegítimo. Ilegítimo, caso de padrasto, madrasta, né? Então, não é meu filho de sangue, mas ele mora aqui, eu sou padrasto dele, né? Então, seguindo essa linha, tá? Do ser ilegítimo. Natural ou civil, ou seja, é adotado ou de sangue, tá? Então, o que esse artigo traz? Que em crimes contra o patrimônio, cuja vítima seja sua esposa, né, ou seu esposo, ou seu avô, ou, né, ou avó, ou filho, filha, seja ela legítima no caso, então, seja um enteado ou seja filho de sangue, se aplica a isenção. Que infelizmente acontece muito, por exemplo, é o filho que é usuário de drogas e vende algum objeto dentro de casa,
né? Ou o marido, né, que faz isso, ou a esposa que vende ou que pega objetos dentro de casa, se subentende que aqueles objetos são da família toda. Então, e os crimes contra o patrimônio é você roubar coisa alheia de outra pessoa. E quando você mora na mesma residência, como é que você vai demonstrar o que é de quem ali? Entende? Então, o legislador ele trouxe essa escusa absolutória. E aí, na sequência, no artigo 182, ele traz a questão de uma escusa absolutória de representação. Então, o que ele diz ali? Em todos os crimes contra o patrimônio, em todos. Então, a gente pode falar, por exemplo, do roubo, né? O roubo é um crime de ação pública incondicionada. Mas, se você cometer esses crimes em desfavor do seu cônjuge, que ele esteja desquitado ou separado, nesse caso, né? Do seu irmão, legítimo ou ilegítimo, do seu tio, né? Ou sobrinho, com quem o agente coabita. Nesse caso, você tem que coabitar com a pessoa, então você tem que morar junto, tá? Então, ou o teu tio ou o teu sobrinho tem que morar com você. Se esses crimes contra o patrimônio ocorrerem nesta relação de família, tá? Nesses casos que eu falei, cônjuge separado, de irmãos, entre irmãos, né? Seja irmão por consideração, que a gente fala, ou então irmão de sangue. Tio ou sobrinho, a vítima ela tem que representar. Mesmo que, por exemplo, ela foi vítima de um roubo, tá? Ah, não, mas prof, é com violência. Sim, é com violência, mas é entre a família. Então, às vezes, a própria família não quer, não, eu não vou denunciar o meu irmão, eu não vou denunciar o meu ex-esposo, minha ex-esposa. Então, o legislador, ele trouxe essas escusas absolutórias. Só que aí que tá. Como é que você vai proteger um idoso se você deixar essas escusas absolutórias? E é por esse motivo que o Estatuto do Idoso chegou e disse, não, espera aí. Quando se tratar de crimes contra idosos, não se aplica as escusas absolutórias. Então, em qualquer crime de filho contra pai, que infelizmente é o que acontece, geralmente são os cuidadores, né, e acaba sendo os filhos, a nora, o genro, né, são as pessoas da família que acabam cometendo esses maus tratos, o legislador afastou as escusas absolutórias, tudo para poder proteger esse idoso. Vocês conseguiram entender? Eu espero que sim. Qualquer coisa, tira uma dúvida aí embaixo nos comentários, tá? Manda a dúvida ali que eu tiro a dúvida, tá bom? E uma outra coisa que precisa ser conversada aqui é sobre a aplicação da Lei 9.099 de 95 no que diz respeito ao procedimento. Prof, o que é essa lei mesmo? A Lei dos Juizados Especiais Criminais. Gente, o que o legislador trouxe aqui? Quando a pena máxima do crime não passar de 4 anos, olha só, gente, olha se isso não é uma questão para pegadinha, não é uma questão de prova. O juizado especial criminal, ele se aplica cujas penas máximas são de até 2 anos, tá? Por quê? O objetivo é que seja mais célere. São crimes que têm a pena, né, a pena mais leve. Então, não, vamos julgar de uma maneira mais rápida. Existem vários benefícios na lei, como transação penal, o sursis, né, que é a suspensão condicional do processo. A gente tem muitas vezes penas pecuniárias ali. Então, assim, o objetivo do legislador com o juizado é trazer uma solução mais rápida, ágil, para aqueles crimes pequenos, né, de uma pena menor. Agora, olha o que o legislador fez aqui. Não, a gente vai aplicar o procedimento, ou seja, o procedimento célere. O legislador, ele quer que esse idoso, que o processo que esse idoso seja vítima, seja julgado de maneira rápida. E aqui a gente vai falar, né, gente? Idoso, pessoa mais velha, com a saúde debilitada, ela pode não viver mais muito tempo. Então, assim, vamos julgar da maneira mais célere. Então, assim, os crimes do Estatuto do Idoso, cuja pena máxima seja 4 anos, então o legislador dobrou, a gente vai julgar nos juizados especiais no procedimento. Agora, os benefícios que essa lei traz não vão ser aplicados aos autores, tá? Então, lembre-se disso, gente, que isso é questão de prova, tá?
Vamos recapitular só para a gente finalizar? Se aplica o procedimento da Lei 9.099 e não os benefícios da lei, tá? Como, por exemplo, a transação penal, né? O sursis, né? Então, assim, lembrem-se disso, tá? E neste caso, se aplica para a pena máxima de até 4 anos. Ok, galera? Então, fica comigo aqui. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder a aula 2, que agora na aula 2 a gente vai entrar propriamente nos crimes em espécie, tá ok? Que vai ser quando? Amanhã. Então, aguenta o coraçãozinho, aguenta a ansiedade, tá? Enquanto isso, o que você vai fazer? Dá uma lida aí nos títulos anteriores do Estatuto do Idoso para conhecer o nosso querido Estatuto, que amanhã a gente vai tratar dos crimes em espécie. Tá legal? Se gostou desse vídeo, dá um like aqui e até amanhã!